Boa noite. Hoje, 15 de outubro, é Dia do Professor. Quais os desafios para essa profissão nos dias atuais? Você vai conhecer a história da professora que foi uma das ganhadoras do Prêmio Professores do Brasil. E ainda, quer saber a programação da universidade? Hoje tem eventos UFO. Isso e muito mais você confere agora no JU. A professora Luciana, da Escola de Educação Básica da UFO, foi um dos destaques da etapa estadual da 11ª edição do Prêmio Professores do Brasil. Saiba mais sobre o projeto da educadora na reportagem. O prêmio é uma iniciativa do Ministério da Educação e visa reconhecer e divulgar o trabalho dos professores de escolas públicas, que contribuem ou contribuíram para melhorias nos processos de aprendizagem das instituições. A professora da Escola de Educação Básica da UFO, Luciana Muniz, foi vencedora da etapa estadual do prêmio, com o projeto Diário de Ideias, Linhas de Experiências. O projeto surgiu da minha tese de doutorado, em que eu utilizei esse instrumento com as crianças da pesquisa para compreender a aprendizagem criativa da leitura e da escrita. É um projeto que funciona a partir de um diário, um caderno personalizado pelas próprias crianças, em que funciona a partir de uma roda de conversa sentados sobre uma coxa de retalhos, em que cada criança traz suas experiências vividas em diferentes contextos e narra para os seus colegas e para a professora as suas experiências. A professora também explica que o projeto estimulou a escrita criativa e a socialização dos alunos, incentivando os pequenos a se expressarem mais. Eu observei a parte também da oralidade, em que eles se comunicam mais, se expressam mais, trazem todas as suas experiências e vivências para a sala de aula, assim como no processo da leitura e da escrita. Então, eles caminharam e avançaram muito neste processo de desenvolvimento da leitura e da escrita. E as crianças aprovam o projeto e contam sobre seus diários e o que mais gostam de escrever. Eu gosto de escrever as coisas que eu gosto de fazer e ver o que eu faço em casa, o que eu faço em qualquer lugar. Luciana ressalta as dificuldades que os professores têm em incluir pesquisas no processo de aprendizagem. Um dos grandes desafios hoje, acho que de todo professor, tem a ver com o tempo destinado à pesquisa, à extensão, que são projetos que participam do processo de ensino e aprendizagem e muitas vezes se encontram desvinculados por conta da falta de tempo mesmo de executar e de experienciar esses processos. Esse Diário de Ideias, por exemplo, é um projeto vinculado a um projeto de pesquisa. Então, acho que um grande desafio hoje para os professores é tornar o espaço da sala de aula um processo de pesquisa, um processo de reflexão, em que a teoria e a prática caminham juntos. Ela finaliza explicando que a grande conquista em ser professora é ver os alunos aprendendo. Em todo o meu percurso, de 14 anos de ESEBA e de 16 anos de profissão, o que mais me encanta é ver o meu aluno aprendendo de uma forma personalizada e de uma forma criativa, em que ele possa ser autor e protagonista do seu processo de aprendizagem. Essa para mim é a maior conquista. Bom, lembrando que quando gravamos a reportagem com a professora Luciana, ela tinha ganhado a etapa de Minas Gerais e hoje recebemos a informação de que ela também foi uma das ganhadoras da região Sudeste. Então, parabéns, professora Luciana. Bom, vamos ao nosso tema de hoje, que é o Dia do Professor. Eu recebo aqui a professora e também vice-diretora da ESEBA, Ana Lúcia de Moraes. Muito obrigado pela participação, Ana Lúcia. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. E também a professora Giovana e também diretora da FACED, Giovana Mello. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Obrigada. Então, para a gente começar, eu vou direcionar uma pergunta para você, Ana Lúcia. A gente viu o projeto da professora Luciana e eu queria que você me explicasse para o público também, se existem outros projetos na ESEBA semelhantes ou projetos futuros que vão auxiliar os alunos na educação. Então, primeiro, parabéns para todas as professoras e os professores que atuam nessa docência, que é uma tarefa tão árdua. Quanto ao projeto da Luciana, a gente tem muito orgulho do trabalho que ela realiza na escola, já é nossa colega há tantos anos, e ela também, juntamente com outros grupos do primeiro ano, outras professoras, também desenvolvem um projeto que chama Parceiros da Família,
o projeto também que desenvolve numa parceria família-escola, onde as famílias vão até a escola para desenvolverem algum trabalho na linha do ensino e também da pesquisa, junto com as professoras. Nós temos o projeto Incluir, que trabalha com a educação especial. Nós temos o projeto Integrar, que trabalha também a parceria com a família. E assim são projetos, alguns outros, talvez eu me esqueça agora, mas que todos os projetos têm numa perspectiva a questão da inovação, da criação, do trabalho dialogado com as crianças, com os adolescentes. Nós temos trabalhos de cinema, trabalhos nas ciências, nós temos projetos de pesquisa com os nossos alunos, voltado para da área da matemática. Nós temos a professora Maísa, que já ganhou até prêmios fora do Brasil também. Então, a escola, a ESEBA, ela tem essa possibilidade de que, quando estamos lá, possamos desenvolver projetos que visem esta construção, um processo de desenvolvimento humano, para não só do ensino, mas também para a pesquisa, para a extensão. Então, nós somos um campo bastante profícuo nessa área. E eu fico muito orgulhosa e muito feliz de estar e de fazer parte dessa, como a gente fala, dessa comunidade da escola. E com certeza só tem resultado positivo, né, professora? Sim, os resultados, além de serem positivos, eles também nos trazem outros desafios, né? Eles nos trazem, assim, claro que nem tudo é tão 100%, a vida não é só não tem como, assim, né? Mas quando você e os professores estão não só envolvidos ou habilitados, eles têm alegria de fazê-lo. Você percebe que eles colocam e dão vida ao projeto junto com os estudantes. Então isso é muito importante, é um trabalho de parceria mesmo e que é válido, não é só o professor que traz a ideia, eles vão construindo juntos, como a própria Luciana falou, que foi muito legal. A professora Ana Lúcia destacou uma palavra que a gente já tinha comentado antes de começar o nosso jornal, que é desafio. Giovana, quais são os desafios atuais dos professores ou são os mesmos de antigamente? Bom, inicialmente eu agradeço a oportunidade de estar aqui, não é, e poder publicamente fazer uma homenagem a todas as professoras, aos professores que atuam na educação básica, na educação superior, né? Então todo o meu respeito, a minha admiração, né, para quem se dedica a essa atividade de extrema importância que é ensinar, não é? E sobretudo contribuir para o desenvolvimento humano. Os desafios são muitos, não é? Muitos mesmo. E eu gostaria de destacar que esses desafios, eles estão principalmente relacionados às condições de trabalho que ainda são precárias, não é? A questão da desvalorização do magistério. Historicamente, no Brasil, a docência ainda é muito desvalorizada, então é preciso, né, principalmente em tempos de desmonte da educação pública, que os professores, as professoras tenham essa resistência, né, e continuem essa luta que é histórica por melhores condições de trabalho, né, pelo respeito ao seu trabalho. Nós temos vivido um processo de culpabilização dos professores pelos inúmeros problemas relacionados à educação e geralmente esses problemas, quando são avaliados, em certa medida, são descontextualizados, porque todos esses problemas e desafios, eles têm relação direta com as questões econômicas, políticas, sociais, né, em que a escola e a universidade, né, estão inseridas. Então é muito importante nós pensarmos, né, que essa sobrecarga de trabalho, essa precarização, esse processo de desprofissionalização do magistério incide diretamente no trabalho do professor. E nós precisamos fazer o movimento contrário, valorizar o professor, né? Ele precisa ser bem remunerado, ele precisa ter condições, planos de carreira que o incentive a estudar, a se qualificar, né? Para que, de fato, nós tenhamos uma educação pública forte, né? De qualidade socialmente referenciada.
Professora, concorda que é uma luta do professor diária poder ser valorizado? Concordo. Eu acho que as temáticas que a Giovana trouxe, elas nos remetem não só na educação superior, pública, na universidade, mas também em todo o âmbito dos segmentos. Por exemplo, no município, nós vivemos muitas questões da desvalorização, da precarização do trabalho docente. No Estado, as nossas colegas que atuam no Estado também. Então, quando a gente pensa de condições de trabalho, muito me lembra que, às vezes, quando reporta para a ESEBA, que é uma escola pública, mas é federal, tem-se uma visão de que ela pode ter privilégios. A gente escuta isso, mas é uma escola diferenciada. Então, mas ela, apesar de ser diferenciada, ela também enfrenta os seus desafios. E eles estão se encontrando dentro dessas políticas públicas que hoje nós estamos vivendo e desde as primeiras repúblicas, né? Então, quando se fala da condição de trabalho da dedicação exclusiva, eu fico pensando assim, a Luciana falou do tempo. Nós temos um tempo que é até cuidadoso para a gente pensar sobre o que estamos fazendo. Perguntas inteligentes que vamos fazer para as nossas crianças e os adolescentes. Mas, ao mesmo tempo, talvez não esteja sendo suficiente. Então, você imagina uma professora de um município ou de um estado que precisa trabalhar 3 turnos para ter uma remuneração adequada. Então, o piso salarial é muito baixo. A política pública do PIB, que é investido na educação e na saúde, chega a ser uma vergonha. É bem diferente a realidade de um professor de uma escola pública para uma privada. Como que é essa questão? Então, eu não posso detalhar e nem generalizar, mas eu posso pensar que mesmo as particulares, nós que somos da docência, nós que estamos atuando na docência ou estamos frente na gestão, estamos vivenciando essa precarização também nas particulares. Lógico que com as devidas proporções ou as devidas colocações. Precisamos ter um cuidado para dizer. Então, por exemplo, quando se fala no plano de qualificação e no plano de carreira, poucas conquistas tivemos. Nós estamos hoje na universidade com um plano de carreira já desatualizado. Por exemplo, vou citar um meu exemplo. Eu já cheguei no topo da carreira, mas sou muito jovem. Para onde? O que vou fazer? Então, são perguntas que nós nos fazemos. Fazemos nossas pesquisas, fazemos nossas extensões, trabalhamos com ensino, trabalhamos com formação, trabalhamos com gestão, fazemos parte de todo um tripé dentro da universidade, mas a nossa carreira, ela tem um ponto também, final, por exemplo. Mas terminamos jovem, por exemplo. Na questão dos bons equipamentos, vamos pensar no saneamento básico. Tantas escolas que são feitas que têm fossas. Se a gente pega aí o censo de 2017, nós nos entristecemos com os equipamentos. As salas de aula superlotadas. O número de alunos para uma infância, porque aí eu vou brincar com a Giovana e vou puxar a brasa para a infância, né? Que eu penso que a valorização de nós sermos doutores, pós-doutores, em toda a carreira da educação infantil. E quando se abre concurso, tem-se a graduação. Não estou dizendo ou desmerecendo, mas estou dizendo como que nossa valorização também começa pelo respeito da nossa profissionalização. Porque quando fala de educador, somos todos educadores aqui. Eu, você, Giovana, o repórter ali, o cameraman. Todos nós somos, as famílias, a cantineira, a pessoa que cuida da limpeza, ela também educa. Não só porque ela deve ter netos, sobrinhos, enfim, mas ela também nos educa, as nossas crianças e adolescentes na escola. Mas nós, enquanto identidade de ser professor, professora, nós estudamos para isso. Nós dedicamos um tempo, não só na escola, mas depois dela. E aí é quando a formação que a Giovana trouxe, ela é fundamental. Ela requer
um envolvimento, uma dedicação, um tempo, um exercício de elaboração. E aí é onde nós percebemos que, às vezes, as famílias não percebem isso. Então, nós perdemos no sentido de que nem nós, enquanto professores, também estamos nos valorizando nas nossas competências e dizendo, nossa, como eu demorei para ser pós-doutora, como eu demorei para fazer um bom doutorado, demorei 4 anos, me dediquei tanto, depois eu fui fazer mais um outro curso, e no meu ambiente de trabalho eu preciso de tempo para elaborar isso, para levar, às vezes, o que a Luciana leva. Por exemplo, a Luciana é uma, e nós temos muitas. Entre outras, né? Muitas outras, né? A escola, assim, a educação são mais de milhões de professores. E você hoje vê uma pesquisa feita hoje, 3,3% do público ou das pessoas querem ser professor. Mas isso é o que a gente vai comentar daqui a pouco, que eu quero saber também a opinião da professora Giovana. Mas será que vai chover amanhã? Vamos ver como fica a previsão do tempo para esta terça-feira. Em Uberlândia, amanhã pode ficar nublada e com pancadas de chuva, mínima de 21 graus e máxima de 32. Possibilidade de chuva a qualquer momento do dia em Patos de Minas. A máxima fica 32 graus e a mínima 21. Em Monte Carmelo, tempo nublado e com previsão de chuva. Temperaturas entre 20 e 32 graus. Terça-feira, parcialmente nublada em Ituiutaba. A probabilidade de chuva é de 80%. Mínima de 22 graus e máxima de 34. A Badia dos Dourados pode ter dia nublado e com chuva logo pela manhã. A temperatura mínima é de 21 graus e a máxima de 33. E daqui a pouco tem mais bate-papo sobre o Dia do Professor. E ainda tem eventos UFO. Quer participar do jornal? Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp 996397880. Voltamos já. Nós fomos até a Escola de Educação Básica conversar com as crianças para saber o que o professor representa para elas. Vamos ver. Ela ensina muitas coisas pra gente. A ler, a escrever. Eu gosto muito. Tudo que ela fez eu gosto. Eu acho a professora legal, porque ela faz a gente aprender muito. E a gente também conversou com alguns adultos para saber se eles têm algum relato marcante sobre algum professor. Somente uma professora que marcou a minha vida, né, que é ela é professora de História, a professora Rosa, né, na Escola Municipal Pedro Lessa, na qual me incentivou também a pensar em fazer o curso de História na graduação, né. Até então, aquela criança que tem pré-concebida de ser arquiteta e foi mudando com o curso de Humanas e vai, né, e estava certo de ser para a História, né. Mas aí as dificuldades do ensino básico, né, passa o percalço, não do ensino somente básico, mas do ensino médio também está nessa grade e que também me dificultou muito. Teve uma professora que na 3ª série me marcou bastante, que é a professora Simone, que ela fez eu ler um livro, A Corajosa Não Pense Que Sou Medrosa, que eu era uma pessoa muito tímida e coloquei o livro no rosto e ela me fez ler várias vezes. E aí hoje eu passei a ler e falar publicamente, talvez muito bem, por causa disso. Então foi um trauma na hora, mas isso me influenciou positivamente no decorrer da minha trajetória. Ela, não sei se ela se autodeclara negra, mas ela é uma professora negra. Isso para mim foi muito importante. Então esse é um fator positivo. Pessoas que marcaram a minha vida, que me levam para me transformar em outro sujeito, mesmo com marcos positivo, professora de matemática da 6ª série, que separava a turma por fileiras e notas. Essa professora, eu queria vê-la hoje, eu comentei isso com os colegas hoje, inclusive, porque ela fazia diferenciações de nota do aluno de nota mais baixa à nota mais alta. E ao mesmo tempo que eu tive uma dúvida sobre sistema, duas incógnitas,
ela me explicou e eu consegui aprender. E eu consegui resolver o exercício. E quando ela pegou, ela disse que eu colei. E ela me traumatizou. Além de deixar essa divisão que pode acabar com a subjetividade do aluno, né? E ela meio que marcou duvidando da minha índole. Hoje é um dia, né, que esse profissional tem que ser valorizado, mas também se colocar para fazer autocrítica e como que está a sua atuação profissional dentro dessa diversidade que poderia ser explorada de maneira positiva. Na realidade, eu passei em odonto, né? E depois, nesse intervalo, na Metodista, mas eu conheci um professor na USC, que antigamente era chamado Sagrado Coração de Jesus, em Bauru. E ele era um professor de botânica. E eu, assim, acompanhei, ele tinha uma pesquisa e através desse trabalho que ele fazia em relação à área dele da botânica, foi que eu resolvi fazer biologia. E aí vim para Bauru e hoje eu tenho curso de biologia e também fiz matemática, mas foi através desse olhar em relação à natureza, à preservação. E aí, assim, a gente fez vários encontros que nós fomos, que nós viajamos, a apresentação, a aula dele, que me fez eu mudar e, assim, foi um divisor. E sem nenhum arrependimento, porque enquanto profissional, enquanto professor, a minha vida profissional ela foi muito gratificante. E hoje o Jornal da UFO, relembrando, destaca o Dia do Professor, 15 de outubro, e voltamos a falar sobre o nosso assunto anterior, do bloco anterior. Giovana, a Ana Lúcia destacou uma porcentagem de 3,3% de alunos que decidem se tornar professor. Esse número é pequeno? Você considera pequeno? É considerado pequeno esse número? Sim, em função dos inúmeros desafios, né, que nós apontamos, a carreira docente ela tem se tornado pouco atrativa, né? Então é uma carreira que, por ser historicamente desvalorizada, ela tem sido pouco atrativa e nós já temos problemas graves em algumas áreas, né? Faltam professores na área de física, na área de química, na área de biologia, de matemática. Então nós já enfrentamos, né, problemas em relação a essa pouca atratividade da carreira docente. Qual que é o principal motivo que desmotiva alguém ser professor? É a complexidade da profissão docente. A docência é uma profissão complexa, não é? Ela exige uma formação bastante densa. O Paulo Freire tinha uma frase muito interessante que eu gosto muito. Ele falava assim: ninguém começa a ser professor numa certa terça-feira às 4 horas da tarde. Não é? Ninguém nasce professor, nós nos tornamos professor. Isso exige um trabalho denso, uma formação teórico-prática bastante exigente, não é? Para que o professor consiga realizar a atividade complexa que é a educação escolar, a educação acadêmica, não é? Pensando a educação como uma prática social complexa. Então, é preciso um trabalho importante. E quando não há formação, podem ocorrer graves problemas, não é? Erros, e a docência ela deixa marcas que são marcas indeléveis. Né? Quando no depoimento de uma das entrevistadas traz, né, o trauma que ela teve com uma prática pedagógica da professora em relação à avaliação, provavelmente essa professora não teve uma formação tão densa que lhe permitisse trabalhar a avaliação numa outra perspectiva mais formativa e não punitiva. Então, a docência, conforme, né, os relatos tanto das crianças quanto das pessoas adultas entrevistadas, é compreendida nessa complexidade, não é? E a partir dessas marcas que são deixadas, tanto marcas positivas quanto marcas negativas. Vários professores relatam que escolheram a profissão docente em função da influência de bons professores que tiveram.
Então, é preciso ter muito cuidado com o que falamos, como falamos, porque nós estamos lidando com humanos, estamos lidando com o desenvolvimento de consciências. E Paulo Freire, né, novamente, nos lembrava muito. É referência, né? É uma grande referência no Brasil e no mundo, né? Nós precisamos trabalhar a sensibilidade, desenvolver a consciência crítica, né, no lugar da consciência ingênua, desenvolver a curiosidade epistemológica no lugar da curiosidade ingênua. Então isso é muito importante e isso demanda formação. Toda profissão tem seu lado positivo e negativo. Quando a gente fala do professor, é uma profissão desgastante também? Desgasta? Pode adoecer se não saber lidar com a profissão? Sim. Sim, eu acho que é muito legal o que a Giovana traz, porque ela toca em questões que diz respeito desse humano, dessa constituição de sujeito. Porque quando você, vamos pensar, você escolhe, você busca uma formação na graduação, você vai pela empatia, você vai pelo desejo, você vai pelo afeto. Você sempre conquista algo pelo afeto, não só pelos conteúdos que são ministrados, mas também você gosta daquilo, você sente prazer em estar naquele ambiente. E isso também diz respeito da profissão da docência, de ser professor e professora. E quando eu fico ouvindo falar um pouco desse ser professor, ser esse sujeito, me lembra também, claro, todos nós temos as nossas próprias histórias, nos constituímos dentro de uma história, e ser docente é algo que é muito caro. E fica difícil, às vezes, a gente prever ou julgar por que um professor tem determinados comportamentos, por que aquele professor separava a turma pelas notas, o que levava ele a fazer isso, que método que ele elegeu para levar para o grupo. Então, não é fácil. É um espaço de grande aprendizagem e todos os dias. Lê do engano, talvez, pensar que a partir do momento que você já está há 20 anos no primeiro ano ou 15 anos dando aula na educação infantil, que você já sabe tudo. Então, acho que a gente aprende todos os dias, entrar em contato com esses desafios do não saber. E você vai construindo isso junto, num diálogo aberto. Então, quando a gente olha para as políticas públicas, por que será que às vezes não estamos tendo hoje tantos professores e por que está faltando? Talvez também esteja pela falta de políticas públicas, por tudo isso que foi citado. Uhum. Não há uma condição de trabalho que deixa você permanecer neste espaço. Não há uma condição de trabalho que provoque você a levar e inovar as coisas. Não há uma condição de trabalho que você possa ficar doente e tenha condição de que um outro ocupe o seu lugar. Uhum. Nós estamos no momento, vivendo um momento onde eu tenho percebido que nós na escola e às vezes em outros grupos também que eu convivo de professores, nós estamos adoecendo. E talvez assim, as respostas elas não estejam nos WhatsApp, nos Facebook, nas redes sociais. Uhum. E nós estamos tendo que dar respostas muito imediatas. Nós não estamos nos dando este tempo de elaboração, esse tempo de olhar, de ter um momento de silêncio, de pensar sobre o que você está fazendo, uhum. de refletir isso com um colega. Você está fazendo muito assim. Então, eu acho que é uma questão do nosso novo milênio, talvez, de pensar sobre esse talvez, né? adoecimento que tem tido na escola. Professoras, né? Queria destacar, como o nosso tempo é curto, queria que vocês destacassem o privilégio de ser professora. Olha, é enorme. Para mim é a profissão mais bonita, mais importante, porque sem o professor não existem outras profissões, não é? As pessoas têm consciência disso. E por isso o professor precisa ser valorizado. E o privilégio de contribuir para o desenvolvimento humano, né? Para mim esse é o grande privilégio na educação básica. Quando eu fui professora alfabetizadora,
para mim não tinha nada mais incrível quando eu chegava no mês de agosto, setembro, e que a turma estava lendo, escrevendo. Isso para o professor não tem nada mais importante, mais significativo. E agora, como professora na educação superior, que já estou, né, há 17 anos, compreender o desenvolvimento da consciência crítica, da capacidade da escrita, da reflexão, das relações humanas, porque todo esse percurso acadêmico, formativo dos estudantes também precisa contribuir, não é, para essas relações, para que as pessoas possam compreender a importância, né, do processo de humanização, né, e não perder essa condição humana mesmo de estar numa profissão que é tão importante porque lida com consciências. Então, para mim, esse é o grande privilégio. E para você, professora, rapidinho, que o nosso tempo rapidinho, tá acabando. Mas eu ia falar a gente estava falando de tempo. Né? Bom, eu também penso, se fosse o privilégio, eu acho que ele é único e de cada um. Essa construção individual de quando você se torna professora, e no caso da docência ela é um aspecto bastante feminino, nós temos poucos professores na infância, e me desculpem, eu vou sempre falar da educação infantil, que estou lá há mais de 27 anos, atuando como professora de educação infantil, e agora, recentemente, que fui para a gestão. Mas é um espaço de vida, é um espaço que dá amor, que transforma, que você brilha os olhos. Então, quando você vê isso, e eu vejo isso muito nas minhas colegas, no meu grupo parceiro, nas pessoas que a gente encontra, que temos conversas comuns, eu fico vendo que é por isso que escolhemos isso. Apesar das dores e das delícias, porque elas vêm um pacote, como tudo na vida. Você ganha um presente. Um presente pode ser de grego, mas ele também vai ser desembrulhado. E a gente precisa ir compreendendo essas nuances que tem no ensino. Mas eu queria terminar, porque eu trouxe, se eu puder, uma mensagem que quando a gente fala assim das marcas, eu penso que na primeira infância são as marcas indeléveis que a gente pode trazer e fazer com que todos nós que tivemos professores e professoras na infância, nós gostamos de estar com outros, de nos colocarmos no lugar do outro, porque tivemos uma professora de primeira infância. Sim. Então, ensinarás a voar, mas não voará o teu voo. Ensinarás a sonhar, mas não sonharão o teu sonho. Ensinarás a viver, mas não viverão a tua vida. Ensinarás a cantar, mas não cantarão a tua canção. Ensinarás a pensar, mas não pensarão como tu. Porém, saberás que cada vez que voem, sonhem, vivam, cantem e pensem, estará a semente do caminho ensinado e aprendido. Esse é da Madre Teresa de Calcutá, e não foi ela à toa que deixou e cuidou de muitas crianças, né? Na Índia, e ela traz essa questão que é fundamental. Nós podemos apresentar o mundo, nós damos possibilidades diversas, mas as crianças constroem o seu próprio caminho. Sim. Elas fazem este caminho, e isso é muito bonito. Muito bem. Eu agradeço. Bom, e para encerrar, vamos ver a agenda de eventos da universidade essa semana. Olá pessoal, dia 15 de outubro e vamos ver quais são os destaques dos eventos dessa semana na UFO. Começou hoje e vai até domingo mais uma edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A pauta dessa edição é a ciência para a redução das desigualdades. A escolha do tema é por causa da Agenda 2030 estabelecida pela Organização das Nações Unidas e seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São diversas atividades com parceria da UFO, por meio do Brincando e Aprendendo, Feira Ciência Viva e Astronomia no Parque. Mais informações você pode adquirir no e-mail do Museu Dica.
Também começou hoje e vai até quinta-feira a 10ª edição do Encontro de Geografia do Pontal. A temática é as novas tecnologias e o avanço no conhecimento da ciência geográfica, que pretende discutir como as novas tecnologias no campo da ciência têm contribuído para a pesquisa regional e nacional. As atividades acontecem no campus da UFO em Ituiutaba. Na quinta e na sexta-feira tem o primeiro encontro nacional de núcleo do programa Idiomas Sem Fronteiras. O evento tem intuito de fortalecer parcerias entre os vários núcleos para dar visibilidade aos trabalhos desenvolvidos nos diferentes idiomas e promover a reflexão sobre o impacto e os desafios do programa no cenário nacional. É gratuito e as inscrições encerram na quarta-feira, dia 16. Lembrando que no final de semana tem as finais dos Jogos da Olimpíada Universitária e o encerramento com a premiação das atléticas campeãs. Semana que vem eu volto, até lá! Infelizmente, o Jornal da UFO fica por aqui, mas antes eu quero agradecer a participação da Giovana Mello, que é diretora da FACED. Muito obrigado, Giovana, pela participação. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Feliz Dia do Professor. E também a participação da Ana Lúcia de Moraes, que é vice-diretora da ESEBA. Muito obrigado, Ana Lúcia. Eu que agradeço e parabenizo todas nós, professoras, deste mundo chamado Brasil. Muito bem. E o Jornal da UFO fica por aqui. Você fica agora com o Jornal Minas, segunda edição. Boa noite.